Capítulo 2 Deus. É incontestável que existe muito mistério por trás da criação do mundo e de seu Criador, caracterizado como ser eterno, a causa e a origem de todas as coisas que existem. A existência de Deus. Sua existência declarada. As Escrituras, como base fundamental para a fé em Deus, em todas suas páginas, não buscam provar a existência de Deus de maneira formal, nem tampouco buscam apresentar provas como preliminares da fé humana. É clara em dizer que o que se chega a Deus, creia que há Deus, dando início ao modelo de relação que deve existir entre o homem e Deus. Entretanto, muitos homens se autodeclaram ateus praticantes e afirmam que, na verdade, não existe um Deus. O Dr. Andrew B. Davison afirma que a Bíblia não tenta demonstrar a existência de Deus, pois em todas suas partes essa existência é subentendida, desde os primórdios do Antigo Testamento, onde os homens sequer cogitavam conhecer a Deus, pois já estavam cônscios de estarem em comunhão com Ele. As Escrituras afirmam que havia uma relação entre os homens e Deus, e que estes o conheciam verdadeiramente e não apenas como um modo de falar. Sua existência provada. Provar a existência de Deus para muitos é algo desnecessário, pois Deus é e apenas isso. Entretanto, para outros, é preciso demonstrar o caminho da fé para que ela se reestabeleça a partir do momento em que a pessoa desejar conhecer tal caminho. Mas se a pessoa não estiver disposta a aceitar Deus, a mesma descartará todas as evidências apresentadas. Além disso, provar a existência de Deus faz com que a fé daqueles que creem seja fortalecida e enriquece o conhecimento a respeito da natureza de Deus. Esse fortalecimento da fé ocorre nas evidências que estão na criação, na natureza humana e na história humana, que unidas resultam em 5 evidências sobre a existência divina. A primeira está no universo, que deve ter tido uma causa ou um criador. A segunda está no desígnio evidente no universo, que aponta para uma mente suprema. No terceiro caso está a natureza do homem, que assinala a existência de um governador pessoal. A quarta evidência está na história humana, que apresenta indícios sobre uma providência que tudo governa. E, por fim, há uma crença universal sobre o Criador. Quando se observa tudo o que existe no mundo, no universo, nas galáxias e, principalmente, no planeta Terra, é possível perceber várias formas de vidas existentes, as quais revelam inteligência e desígnios divinos. Essa constatação faz parte do argumento da criação, que discute todas as questões do Criador e da criatura, questionando quem criou o quê, ou melhor, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O segundo argumento é o do desígnio, que juntamente com a formosura está evidenciado no universo, e que naturalmente cobra um responsável, um arquiteto dotado de tanta inteligência para pensar e criar tudo com tanta perfeição. É uma insensatez presumir que o universo simplesmente aconteceu, ou baseando-se na linguagem científica, que ele procedeu do concurso fortuito dos átomos. Na fabricação de um relógio, nada altera saber quem o fabricou e o processo executado, mas sim contemplar o funcionamento do relógio depois de pronto. Contemplar o Criador e as criaturas faz com que seja percebido a presença e a vontade de Deus nos mais simples acontecimentos dos insetos e dos animais. Eles agem conforme um instinto que os foi colocado a partir de uma inteligência sobrenatural. Outro exemplo sobre a magnitude divina está nos flocos de neve, tão simples aos olhos nus, mas de grande complexidade e mistérios. Composto por 6 triângulos equiláteros que unidos formam um hexágono, um símbolo sugestivo do triuno Deus, que é o triângulo, onde o número 3 é contemplado
e associado a Deus. O terceiro argumento é da natureza do homem, que naturalmente se dispõe de natureza moral e uma vida regulamentada pelo bem e pelo mal, reconhecendo caminhos certos e errados a partir de sua consciência. Esta que não cria o movimento ideal, mas sim testifica acerca dele, registrando a sua conformidade ou a não conformidade. Esse modelo de bem e mal foi criado por Deus, considerado o justo legislador. E mesmo com o pecado tentando apagar a consciência humana, no Monte Sinai, as leis divinas foram gravadas em uma pedra e servem até os dias atuais como orientação para os homens. Deus, o legislador, é também um juiz que recompensa os bons e castiga os maus. Quando se afirma que a nossa alma tem sede de Deus, é uma forma de comprovar sua existência, uma vez que a alma não enganaria o homem com sede daquilo que não existe. O quarto argumento descreve sobre a história, que fornece evidências de um poder e de uma providência dominante. São dezenas de acontecimentos históricos que exemplificam a vontade de Deus sobre os mesmos. Batalhas que foram vencidas ou perdidas com a presença da mão de Deus. Nas questões cotidianas, Deus é capaz de alterar histórias individuais, fazendo com que quem antes estava perdido no pecado seja liberto e renasça para uma nova vida. Baseando-se nesse princípio, o pastor Hugh Price Hughes desafiou Charles Brodlock, seu rival ateu, a apresentar ao menos uma pessoa que tivesse tido sua vida mudada a partir da influência do ateísmo, contra 100 que seriam levados por Price e que tiveram suas vidas mudadas pelo cristianismo. O desafio não foi aceito. O argumento da crença universal é o quinto a ser discutido. Como teria surgido essa crença que abrange tantas nações? É óbvio que ela não foi inventada, nem tampouco se originou necessariamente pelo raciocínio, mas sim da capacidade que Deus fez de o homem perceber através da natureza a presença de seu Criador. O mundo foi criado e Deus deixou nele certos sinais, sugestões e evidências que falam sobre suas obras. Unindo esse pensamento ao fato de que o homem é incuravelmente religioso, se resulta na aceitação de um ser acima das forças da natureza, um sentimento de dependência de Deus, onde o homem pode encontrar segurança e felicidade no Pai. Sua existência negada. O ateísmo consiste na negação absoluta da ideia de Deus. E são os responsáveis por provar a não existência de Deus, uma vez que o questionam tanto. Entretanto, antes de se afirmar que não há Deus, é preciso analisar todos os elementos do universo e investigar todas as forças que o constituem, conhecer todos os pontos do espaço a um só tempo para poder afirmar que Deus não existe. O príncipe Kropotkin, por exemplo, mesmo sendo um anarquista, revolucionário e ateu, em um momento de fragilidade, dobrou seus joelhos e orou a Deus. Podendo concluir a partir dessa ação que o ateísmo muitas vezes esmaga os sentimentos mais profundos da alma do homem, sendo caracterizado como um crime, uma vez que destrói o único fundamento da moral e da justiça, que é um Deus pessoal que põe sobre o homem a responsabilidade de guardar suas leis. O ateísmo é um crime contra o homem em nome de uma convicção que não foi causada por Deus, mas sim por conta da religião e dos homens.